Muito bem, vamos ver o que Joana nos diz a respeito da drogadição. Fatores causais da drogadição. A drogadição constitui, na atualidade, um dos mais graves problemas de saúde mental e orgânica em face das substâncias tóxicas que exercem sobre o sistema nervoso um predomínio perturbador. Incluímos neste capítulo o alcoolismo em todas as suas lamentáveis consequências pessoais, familiares e sociais, arrastando milhões de vítimas aos abismos da loucura, do crime e do suicídio perverso. Os primeiros prejuízos orgânicos decorrem da perturbação produzida na corticalidade do sistema nervoso, que se encarrega do controle em face da inibição que proporciona dos centros nervosos inferiores, logo afetando as fibras do feixe frontal talâmico, diminuindo as inibições e produzindo manifestações por exibição de emoções antifreadas e que se apresentam excitadas e dominantes. Posteriormente alcança o cerebelo, produzindo desgovernação dos movimentos, para logo seguir gerando a paralisia do nervo vagal, que responde pelo equilíbrio existente entre o ritmo cardíaco e o respiratório, tornando-se em geral o responsável pela morte do viciado. Na psicogênese da drogadição encontra-se o espírito aturdido, inseguro às vezes, revoltado, que traz do passado uma alta carga de frustrações e de rebeldia. Na fase pré-tóxica, pode-se identificar o dependente com uma personalidade psicopática, evoluindo para o processo esquizofrênico. Igualmente se tem constatado nos oligofrênicos certa disposição para o uso de substâncias tóxicas, ou mesmo entre os deficientes mentais, por uma necessidade de afirmação da personalidade em face da rejeição experimentada ou de antes preconceitos que o consideram incapaz de realizações mais significativas. Dessa forma, anulando o senso de equilíbrio, esses indivíduos encontram-se nas drogas um estímulo para alcançar níveis superiores de comunicação e de realização, mesmo que de maneira arbitrária. Eram pessoas que tinham os seus preconceitos, as suas inibições, a pessoa tímida por insegurança, né? Assim, existem níveis diferentes de pessoas que podem tombar nas malhas da drogadição. Aquelas que se apresentam atemorizadas, receando a vida que lhes parece sempre injusta e perversa, destituídas de tolerância em relação às próprias frustrações. Aqueles outros que podem ser consideradas dependentes, isto é, para quem a existência deve ser sempre agradável e compensadora, buscando na droga química, seja qual for, uma fuga da realidade que, em face da sua injunção aflitiva, deve ser negada ou apagada a qualquer preço. O primeiro grupo encontra-se no uso da droga a segurança que falta no estado de lucidez, embora reconheça que é de curta duração, mantendo a expectativa de renovação de outras doses até o desespero que não tarda. O segundo, vitimado pela ansiedade, refugia-se no tóxico, evitando o trânsito pelas situações desafiadoras para as quais acredita-se incapaz de enfrentamento. É muito interessante esse processo, que ele vicia, porque o uso ele atinge o cérebro e rapidamente ele dá o start do prazer e ao mesmo tempo já acaba o prazer.
Então volta a dose novamente, principalmente quando usa pelo nariz. A cocaína, entende que o indivíduo cheira, né? Vai diretamente para as vias aéreas superiores e afeta o cérebro, trazendo a dependência, porque passou o prazer, ele sente necessidade de novo. E assim vira um ciclo vicioso que o indivíduo dificilmente consegue sair. Porque o entorpecente minora as tensões inibitórias, facilitando a irrupção de condutas recusadas pelo ego, sejam edificantes ou delituosas. O paciente recorre ao uso em forma de refúgio que sempre se transforma em terrível cárcere de agonia incessante. Infelizmente, o indivíduo fica preso no vício. Sem dúvida, os conflitos do lar contribuem expressivamente para a fuga na direção das drogas. A ausência de diálogo entre os genitores e filhos, as agressões, as conversações doentias e a falta de carinho no que diz respeito à educação doméstica expulsam o adolescente, muitas vezes a criança, do convívio da família para os traficantes impiedosos que os adotam, extorquindo-lhes dinheiro e matando-lhes a esperança de uma vida saudável. É uma pena que isso acontece mesmo. Infelizmente, grande parte desses problemas que eu encontrei diagnosticando os meninos, os jovens, vinha do lar. Falta de atenção dos pais. Ele sentia necessidade do convívio, sentia necessidade da conversa e não encontrava. Outras vezes, pela falta de recurso cultural dos próprios pais. Porque o problema é complexo e nem sempre o pai está disponível para compreender a profundidade da doença que o filho está acometido. Não poucos viciados renitentes são vítimas do mesmo hábito que mantiveram na existência anterior, na qual mergulharam em abismo profundo e retornaram com as marcas da dependência que os consomem, avançando para expiações muito graves no futuro. É uma pena. O espírito não consegue se desvincular e não tem o recurso do entendimento necessário. Por isso que as casas espíritas ainda não se encontram prontas para isso. É muito importante o estudar a doutrina espírita, conhecer o codificador, a obra, é fundamental, mas é indispensável que os dirigentes compreendam que o centro espírita é um hospital. E o hospital recebe todo tipo de doente. Aquele que quer conhecer a respeito da sua vida e aquele que, por sua vez, necessita de outros recursos que a casa espírita pode oferecer. Sobre outro aspecto, as vinculações com personalidades psicopatas desencarnadas ou inimigos pessoais de outras experiências carnais respondem pela sua indução à dependência viciosa. Olha, processo obsessivo. Vínculo de entidades, né? Na qual também se comprazem em mecanismos de vampirização cruel, em verdadeira interdependência espiritual. Vampirizador. O espírito, o encarnado, abre as portas e o espírito obsessor encontra guarida. Daí se dá a tomada complexa espiritual. Sem a menor dúvida,
é o espírito enfermo, aquele que mergulha no poço asfixiante da drogadição, arrastando os efeitos da conduta reencarnacionista e dos compromissos alienantes da atualidade na qual se encontra. É o processo que não para, a vida que não acaba. Isso é fantástico. Nós temos que entender que a vida continua. O Espírito eterno, o Espírito é eterno e tem a sua sucessiva vida, a sucessão das suas vidas. E se não estiver bem amparado, bem protegido, bem orientado, infelizmente acaba sucumbindo, desenvolvendo esses processos obsessivos de difícil libertação. Por isso, nós necessitamos de estar sempre atentos, vigilantes e prontos para a melhoria de nós mesmos, né? O Espírito é eterno e traz a sua limitação e necessita da orientação dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus convívas. Se vai em uma casa espírita, precisa de receber uma palavra de conforto, uma palavra amiga. Voltaremos.